Paz de Cristo a todos, você está no canal Alfa e Ômega. O dilúvio ocorreu, tá? Em Gênesis capítulo 6, verso 1, diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. No versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Veja bem, nós lendo aqui, existem os filhos de Deus e os filhos dos homens. A maioria dos teólogos defende que os filhos de Deus são os anjos, tá? E por ver que as filhas dos homens eram formosas, tomaram mulher para si. Por isso que nasceram gigantes. Essa é a crença da maioria dos teólogos. E aí, Deus olhara para essa situação. Deus viu que a terra estava corrompida. E Deus resolve dar cabo da nação, das nações que ali estavam, do mundo daquela época. E Deus só se agradou de Noé e de sua casa. Do mundo que houvera naquela era, Deus só se agradou de Noé e sua família. Olha que coisa. E Deus fala para Noé construir uma arca. Naquele tempo não chovia, tá? Olha que coisa. Naquele tempo não chovia. Era um vapor que vinha e regava toda a terra. E aí Deus fala: vou eu enviar um dilúvio sobre a face da terra. Me arrependo de ter feito o homem. E Noé crê. Deus manda Noé fazer aquela arca, tá? Que foi uma das maiores construções que houve. E aí passou 100 anos Noé pregando. Olha, tiveram tempo. Naquela construção, naquelas coisas, Noé sempre avisava que viria um dilúvio e ficaram zombando de Noé, dizendo que ele era um velho louco, tá? Ele era tido como louco por aquele povo. Acreditava-se também que existia canibais naquela época, pessoas que devoravam gente. E aí Deus resolve acabar com a humanidade. Depois de 100 anos, Deus diz: Noé, entra na arca, tu e tua família. E os animais, Deus assim direcionou e foram de 2 em 2 entrando. E depois fechou-se a porta. Noé, ele coloca a sua família lá dentro e Deus fecha a porta. Por isso que está escrito: a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E começou ali, depois que fechou a porta, o tempo mudar, o céu enegrecer, ficar escuro e começar aqueles primeiros pingos. Mas não foi só a chuva que veio, os abismos deram água e as janelas do céu também liberaram água. Nós sabemos que acima, lá das estrelas, existe água em abundância. Por isso que as janelas do céu se abriram e as águas foram caindo até varrer toda a terra. Nós sabemos que o maior monte da terra é o Monte Everest, que tem 8.848 metros de altura. As águas cobriram o Monte Everest 15 côvados, ou seja, 15 vezes 45 centímetros. E aí ficaram 150 longos dias, as águas ficaram acima do maior monte da terra, o Monte Everest, por 150 dias. Ou seja, Deus não queria que ninguém vivesse, a não ser quem estivesse dentro da arca. Você sabe quem é a arca hoje, numa tipologia? Jesus Cristo. Se não estivermos em Cristo, dentro de Cristo, que é a arca,
ninguém se salva. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não estivermos com Cristo, não tem como se salvar. E aí, depois de 150 dias, as águas foram baixando até a arca repousar no monte Ararat. E aí, desceram todos os filhos e os animais e começaram uma nova vida. Eu creio que houve uma paz depois que a arca pousa ali, né, no Monte Ararat. Houve aquela paz por causa dos gigantes que foram mortos, dos homens canibais que foram mortos, daqueles homens que eram zombadores, né, presunçosos, nocivos, foram mortos. E houve paz por um grande longo de tempo. Até porque naquela época existia a longevidade de vida. A pessoa conseguia viver quase 1000 anos. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, ou Metusalém, com 969 anos, tá? E aí o tempo era realmente longo, a longevidade de vida existia naquela época. E muito tempo de paz. Temos que ter realmente, na nossa era, cuidado. Se a porta da graça está aberta, nós temos que, na verdade, ter o cuidado para não perder essa graça. Porque se nós perdermos a graça de Cristo, é como se nós estivéssemos fora da arca. E fora da arca não há salvação. Salvação é só dentro da arca, que é Cristo. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.